gente esteve junto aí nessa caminhada. Oi, Priscila, chegou agora aí também. Então, muito emocionante estar aqui, né? Para quem não sabe, eu sou Leonardo Santos, sou nascido em São João de Meriti. Morei aqui até meus 17, 16 anos, não lembro agora mais ou menos, né? Por aí. Então, eu entendo muito bem esse contexto de Baixada Fluminense, né? Eu nasci em Éden, muitos aqui devem conhecer, outros não, né? E eu me considero uma pessoa vencedora até aqui. Eu sei que tenho muito a conquistar. E sei o quanto, né? E fico muito feliz com o carinho que vocês têm por mim. Isso que dá força para a gente estar aqui. Espero poder, de alguma forma, colaborar hoje com vocês, tá? Esse é o principal objetivo de estar aqui. Antes da gente começar, sobre a comissão da OAB, né, que a Danusa está com essa missão de montar, que é difícil montar uma comissão, né, não é fácil. Eu me coloco à disposição para integrar a comissão como consultor, isso eu posso fazer, apesar de estar vinculado em outras OABs aí, mas eu posso participar como consultor. Então, vocês podem contar comigo aqui. Eu acho que eu devo a São João de Meriti um retorno à minha terra-mãe, como eu gosto da aula na Estácio São João, como eu falo sempre para vocês aqui. Então, me coloco à disposição, vocês podem contar comigo na comissão de eleitoral daqui. Como consultor, aí a gente vai, né, ver o que vai fazer de palestras, curso, etc., reuniões, né, todo aquele contexto, todo mundo já conhece aí. Mas o que? Estou vendo hoje ex-alunos, alunos atuais, pessoas que se interessam por política, de uma forma geral, né, pessoas que se interessam. E o mundo, né, após 2014, o Brasil vive um outro contexto de direito eleitoral. As pessoas passaram a se interessar mais por política. E esse é o lado positivo da polarização, né? A gente vive nos últimos 10 anos uma polarização política muito grande, né? Esquerda, direita, isso aqui. E qual o lado positivo disso? Lógico que isso teve diversos danos para a sociedade, briga de família, né? Confusão, porrada, tudo, mas eu sempre tento ver um lado positivo da coisa. O lado positivo é que as pessoas passaram a se interessar mais pela matéria, entender a matéria. Uma matéria importante, uma matéria de direito público, está lá na Constituição, né, a sua estrutura, com algumas leis infraconstitucionais, e que, pasmem, não é até então, até hoje, uma disciplina obrigatória nas universidades. Eu sou até a favor do ensino superficial, direito constitucional no ensino médio, eu sempre defendi essa bandeira. E dentro desse contexto do ensino fundamental, você ensinar um pouquinho sobre direito eleitoral. Explicar o mínimo, exemplo, os cargos que são, para que servem os cargos. Perguntar aqui, qual é a função do senador, qual é a função do deputado? Muita gente vai ficar com dúvida. Qual é a função do vereador, do prefeito, enfim. Explicar minimamente a estrutura do poder, né, da justiça eleitoral e dos cargos que existem. Explicar o que é votar, o que é ser votado, né? Ou seja, né, trazendo isso para o contexto mais jurídico, capacidade eleitoral ativa, passiva, enfim. Por que eu posso votar primeiro e só depois eu posso ser votado? Isso tem uma explicação constitucional, lá no artigo 14 da Constituição, por conta da idade mínima, de alguns outros fatores, enfim. Você pode votar com 16 anos, mas não pode ser votado com 16 anos. Né? Isso é uma coisa interessante. Tá? Então, assim, são vários fatores que contribuem, né, que eu acho que podem dar para a gente um ensinamento básico no ensino médio, na minha visão, e nas universidades ser matéria obrigatória. Aí sim, já é uma coisa mais pesada de explicar o que é um partido político, né, qual é a função do partido, esse mito da legenda que é fácil ser candidato. Não é fácil ser candidato. O Sandro está aqui, Maristela, outras pessoas trabalham com partido aqui, não sei, outros aqui que trabalham com partido hoje. É difícil pra caramba você ser candidato. Não é fácil você chegar lá. Hoje, por exemplo, quantos pré-candidatos tem aqui em São João? Quantos pré-candidatos tem aqui em São João? Muitos, né? Uma pancada. Sei lá, 160. Mas quantos podem ser candidatos? Aliás, ao final disso, vamos ter o quê? 100 candidatos? 90? É isso. O corte é muito grande, porque o partido não vai, na hora das convenções agora, que é de 20 de julho a 5 de agosto, ele vai escolher.
eu vou te dar legenda, não vou te dar legenda. Aí vai do interesse do partido, você tem esse ato discricionário do partido. Então, não é fácil ser candidato. Não é só estar afiliado a um partido, mano. O partido tem que te escolher. Pô, eu quero você como meu candidato. Né? Na eleição de 22, por exemplo, ficou marcado o PSDB com o Dória, né? Isso ficou muito exposto, que ele perdeu nas prévias lá no PSDB para ser candidato. No PSDB, no mesmo partido que foi. Ele perdeu. Escolheram um outro candidato para o cargo, né? Para ser candidato a presidente. Né? Ele perdeu essa prerrogativa. Né? Lá tem uma disputa interna do partido que ele não foi escolhido. Então, só para contextualizar para vocês a importância de direito eleitoral. E qual é a missão nossa hoje aqui? É falar um pouquinho de propaganda eleitoral. O que pode fazer, né? Claro que não dá para falar tudo que não pode, não existe esse rol de que pode tudo, né? As coisas que podem de forma objetiva, não é. A gente tem um problema de direito eleitoral que a gente chama de zona cinzenta. O que quer dizer isso? São aquelas situações que você não sabe se pode ou se não pode. E aí fica no risco. Pô, não sei. Você fica na discricionariedade, caso isso caia tem alguma representação, tem alguma ação judicial, você fica na sorte de ser julgado como ato ilícito ou ato lícito. Tá? Mas existem algumas coisinhas que não pode fazer. A gente está agora no momento de pré-campanha. Tá? A pré-campanha, ela não existe uma lei que regulamente ela. Quando começa a pré-campanha, a gente não tem esse marco temporal de início da pré-campanha. O que eu posso falar hoje é como termina a pré-campanha. A partir do momento que o partido escolhe os candidatos, e aí começa lá 16 de agosto a campanha, ali sim, termina a pré-campanha e começa, está liberada a propaganda eleitoral com a data, a partir de 16 de agosto. 16 de agosto começa a propaganda eleitoral. Antes disso, tudo vai ser encarado como pré-campanha. E hoje nós temos os pré-candidatos que não sabem se vão ser candidatos ou não, e a partir de entre 20 de julho e 5 de agosto já vamos ter essa definição de quais serão os candidatos, tanto aqui para cargo de prefeito, quanto para os cargos de vereadores. E eles vão lá fazer o seu registro de candidatura, aí começa aquela correria de documentação, certidões, aquela coisa toda, para que a Justiça Eleitoral venha a deferir a sua candidatura. Lembrando, o processo que faz o registro de candidatura é um processo judicial. Você dá entrada numa ação para que a Justiça venha deferir a sua candidatura. Não é uma coisa automática, é uma coisa administrativa, como você vai, por exemplo, no condomínio ser síndico. Aí você bota o nome lá, eu sou candidato do bloco 3, não é assim que funciona. Você abre uma ação judicial para que isso venha a ser julgado. Existe um julgamento disso. Você pode ser candidato. Pum. Você não pode. Ou, aí que entra a atuação também dos advogados eleitorais aqui, não sei se aqui na sala tem algum que atua no eleitoral, vem a atuação de impugnar. Você sabe que tem algum candidato do outro partido que vier ser candidato lá e que ele não pode ser candidato. E, eventualmente, a Justiça vem a deferir essa candidatura dele, mas você sabe de algum fator que causa impedimento. Você pode entrar com impugnação, impugnar o registro de candidatura. Essa é a parte prática que a gente pretende trabalhar aqui um dia, né, num eventual curso de extensão aqui das ações eleitorais. Faz parte do jogo você impugnar o seu adversário. Isso não é uma coisa suja. Isso faz parte do jogo. Tá? Você sabe que o seu candidato está eventualmente inelegível e passou batido lá pelo processo de registro de candidatura dele. Você sabe desse fator, você tem um prazo muito curto para impugnar isso, você pode entrar e impugnar. Isso faz parte do jogo. É o que mais... A gente tem uma máxima eleitoral, que é atual, o tempo seguinte, nós ficamos mais de olho no adversário do que nos nossos próprios candidatos. Ver o que ele está fazendo, se está fazendo alguma coisa errada, dá alguma vacilada, né? Você está olhando aí, ó, atualmente, o que você tem que ver? A pré-campanha, se o cara está fazendo campanha antecipada, já tira print e faz representação. Já tira print e faz ação. É assim que funciona o jogo, é esse. O jogo é muito bruto. Até porque o período de campanha é de 45 dias. Antigamente, os mais novinhos não vão lembrar, mas a galera mais antiga aí, que não precisa acusar os mais antigos, né? Quem é mais antigo sabe, você tinha 90 dias de campanha política. Era tempo pra caramba, a cidade ficava imunda, você tinha liberação de cavalete, outdoor, era uma confusão do caramba isso, né? E a partir de 2017, se não me engano, acho que 12, agora o ano eu não lembro,
houve essa redução de 90 para metade do tempo. Hoje são 45 dias. Você tem um tempo reduzido, o jogo fica muito mais intenso, sabe? Do que ter 90 dias de prazo, hoje eu tenho metade, né? Então, são esses pontos essenciais aqui para a gente tratar de forma inicial. Passado isso, o que eu tenho de destaque inicial? Hoje a gente está na pré-campanha, tá? E o que o meu candidato não pode fazer na pré-campanha? Ele não pode ter pedido explícito de voto, ponto. Essa é uma questão que eu não posso mesmo. E aí, vote em mim, não posso fazer isso, ou você que é assessor pedir, através, né, a gente já conversou sobre isso, esse problema de usar a interposta pessoa para fazer isso aí, não pode, tá? Só que as pessoas malandramente, como a gente aqui no Brasil sempre dá um jeitinho brasileiro, né, usavam de palavras mágicas para pedir voto sem pedir voto diretamente. Como, por exemplo, estamos juntos em outubro. O que tem em outubro? Eleição, pô. Ninguém está junto para um churrasco, né? Ó, em outubro estamos juntos, tá? Ou conto com você em outubro. Sabe, essas palavras que induzem um pedido implícito de voto. Você tem um pedido explícito, que é o voto em mim, e um implícito. E o TSE, e aí é muito importante que vocês olhem as resoluções do TSE, tá? Resolução agora 72, daqui a pouco eu vou lembrar o número, que regulamenta a propaganda eleitoral, 23.610/2019, tá? 23.610/2019, ela regulamenta a propaganda eleitoral. E no artigo 3º da lei fala o seguinte: o TSE, a Justiça Eleitoral, quando for analisar eventual antecipação de pedido, antecipação de campanha, não é só o pedido explícito, vai analisar também as palavras mágicas, que é essa questão implícita. E aí vai entrar no campo do julgamento, aí a depender do que aconteceu. Como, por exemplo, teve um candidato no Sergipe, se eu não me engano, que ele foi cassado por isso. Tem uma denúncia na pré-campanha, que ele pediu voto de forma implícita do "Estamos juntos em outubro". É o slogan do cara. O cara fez isso tipo uma hashtag. "Estamos juntos em outubro". Pedido implícito, pô, óbvio. O cara era pré-candidato e tal. E aí teve a denúncia, ele se tornou candidato, ganhou, e aí foi feita a denúncia lá, a ação, investigação, a AIGE, né? Ação de investigação judicial eleitoral, que culminou na cassação de mandato dele. Foi cassado. Perdeu. Por conta disso. Então, muita atenção nisso aí. É muito importante, dentro do contexto eleitoral, nós olharmos as resoluções, que às vezes são muito mais profundas do que a própria lei. A gente vai ter uma grande mudança agora, se aprovado, né, tomara que seja rapidamente, do Código Eleitoral, que vai ser a reunião de todas as leis que existem num código só. Não sei se vocês sabem as leis eleitorais que temos hoje, né? A gente tem, por exemplo, a Lei Geral das Eleições, 9.504 de 97. É a lei que regulamenta propaganda eleitoral, a lei que regulamenta voto, a lei que regulamenta os ilícitos, né? A lei que regulamenta as coligações, enfim, tudo isso. A gente tem a lei dos partidos políticos, lei 9.096/95. A gente tem a lei das inelegibilidades, 64/90. Então, são essas leis que vão reger. E o Código Eleitoral, 4737/65. Você sabe de cabeça? Porque eu vejo isso todo dia, né? Acaba você fica gravando na cabeça. É coisa de maluco mesmo. Mas a gente tem uma proposta aí, que já está no Senado já há um tempo, né? Lá no Congresso, que visa aí juntar todas essas leis numa só e também atualizar. Uma chegada importante aí, nossos amigos. Boa tarde, sejam bem-vindos. À vontade aí, tá? Esperar eles sentarem. Opa. Não, resoluções não. Pode chamar de Leonardo. Tá? Prefiro. À vontade de esperar um pouquinho, tá?
Nada, que isso. Vamos lá. Então, existe essa proposta, é bom acompanhar, né, essa tramitação, essa votação, tem muito a ver com o direito constitucional, né, votação nas duas casas e tal, dessa proposta que vai juntar dentro de uma única lei todas as leis eleitorais. Isso vai facilitar para a gente, né? Já que eu falei 4 leis que regem a questão eleitoral. Repetindo, Lei Geral das Eleições, 9.015/4/97, Lei dos Partidos Políticos, 9.096/95, Lei das Inelegibilidades, 64/90, e o Código Eleitoral, 4737/65, e outras leis que eu posso estar esquecendo aqui agora, pequenininhas, mas são entre as 4 leis principais. Você perguntou das resoluções, as resoluções são muito pontuais, né? A Justiça Eleitoral, ela tem 4 funções. A função jurisdicional, que é de julgar. Ela tem a função administrativa, que é de organizar todo o processo eleitoral, seja com questão de mesário, né, as zonas eleitorais, tudo isso. Ela tem a função consultiva, onde as pessoas efetuam consultas de possíveis atitudes que possam, até para saber se aquilo pode ou não pode. É muito comum também, esse ponto importante, os advogados efetuam consultas à Justiça Eleitoral. Tem dúvida de determinada conduta. Pô, será que isso aqui ele pode fazer? Será que não pode? O que ele faz? O que ele pode fazer? Consultar a Justiça Eleitoral para saber se aquilo pode. E ela vai responder à consulta. Tem alguns critérios para a consulta ser efetuada, né? Não pode ser uma situação concreta, tem que ser algo abstrato, tá? E tem a função normativa, que é expedir as resoluções. Então, todo ano eleitoral, o TSE, se eu não me engano, até 3 de março ou 5 de março, ele vai soltar as resoluções que vão reger as eleições daquele ano. Se você olhar aí no calendário eleitoral que está lá no site do TSE, você tem acho que esse ano foram 14 resoluções. Resolução pra caramba. Que fala desde propaganda eleitoral, né, que vai mudar um pouquinho a propaganda eleitoral, a questão da inclusão da inteligência artificial nesse contexto, até prestação de contas. Então, tem 14 resoluções que vão reger as eleições de 2024. Então, é importante, é um trabalho de casa mesmo, olhar as resoluções, principalmente essas que mudam muito o jogo. Prestação de conta sempre dá problema, propaganda eleitoral sempre dá problema. Agora, com o uso da inteligência artificial, questão do avatar, né, isso tem alguma questão de regulamentação. A questão do impulsionamento, muito usado agora pelos pré-candidatos, aparece lá no Instagram, patrocinado, é aquilo ali. Não pode ser usado de qualquer forma aquilo. Agora, na pré-campanha, pode o pré-candidato soltar, ou a pré-candidata soltar o seu impulsionamento, desde que, aí tem os critérios, ele tenha efetuado o pagamento no seu CPF, naquele impulsionamento, ou feito pelo partido político. E através dos provedores que a Justiça Eleitoral elenca como possíveis. Aí tem 40 provedores possíveis, né? Eu quero um que não está na relação. Pode falar. Agora na pré-campanha? Ah, sim, beleza, agora sim, entendi. Então, isso é uma pergunta muito, né, muito... Não, é importante perguntar, gente, até é importante aqui, vocês podem perguntar à vontade, tá? Não tem, a gente está aberto aqui, tá? Beleza. A pergunta dela no microfone, que aí tá Ah, é por causa do ao vivo. Pode repetir. Agora eu fiquei... Ah, pare, bobeira, fala aí. Só para aparecer lá. Então, professor, eu gostaria de saber o que pode ser postado nas redes sociais pelos pré-candidatos e como se dá esse impulsionamento nas redes sociais. Beleza. Qual o caráter da postagem? Beleza, vamos lá. Isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? O que pode fazer agora, o que pode ensejar algum ilícito, um ilícito eleitoral, né? Enfim. O que eu sempre oriento as pessoas que são eventualmente, assim, Leonardo, o seu cliente hoje, ele quer começar a se divulgar. Para que serve a pré-campanha? Para uma pré-divulgação. Para você, entre aspas, já colocar a cara na rua. Porque você não tem necessidade nenhuma de fazer pré-campanha. Não existe nem regulamentação para pré-campanha. Não tem uma lei assim específica. A lei tal, ela vai regulamentar o período de pré-campanha. Não existe isso. Mas existe um hábito em que, principalmente de abril a agosto, por que abril? Porque abril é o prazo para o cara se filiar para poder ser candidato. Então, geralmente, as pessoas começam
a expor a sua face nas redes sociais, ou a sua voz em alguns lugares, a partir do momento em que ela está afiliada a um partido. Faz mais sentido, certo? Faz mais sentido. Ali ela vai ter certeza que pode ser candidato ou não. Até 15 de agosto, que é o prazo anterior ao começo da propaganda, que é 16. Qual o caráter da pré-campanha? De uma pré-divulgação, de você soltar. Por que as pessoas fazem pré-campanha? Para ver, principalmente, o termômetro da população. A pré-campanha serve até para o candidato fazer pressão na hora da convenção partidária. Não sei se vocês já pensaram por esse lado. Você imagina só, aqui nós temos, ele falou aí, 160 pré-candidatos, certo? Ele falou antes de você chegar. Não sei se é mais ou menos isso, né? Vamos botar aí. Quantos candidatos pode ter para o partido? 100% e mais um. Né? Aqui são quantas cadeiras, São João? 15, beleza. Então eu posso ter para o partido 16 candidatos. Vamos supor que lá o partido tenha 28 pré-candidatos. Alguns vão ficar de fora. Como que ele faz pressão popular para isso? Através da pré-campanha. O retorno, o engajamento, a participação dele em debate, em podcast, essas coisas todas. É uma forma dele fazer uma certa pressão em cima do partido na escolha. Eu acho, já ouvi, isso tem umas 2 eleições atrás, muitos não sabem, eu fui candidato ao TRE, agora 2 vezes, integrei a lista tríplice para estar no TRE, com muito orgulho, entrei na lista, que é difícil entrar numa lista, Irani sabe o quanto que é concorrer isso aí, Então, e a gente conhece muita gente. Hoje, por exemplo, tem o Eduardo Damião, que é o grande advogado lá do Rio, a gente fez uma palestra lá na Câmara de Vereadores. Ele estava falando sobre isso, exatamente isso de manhã. Os candidatos usam esse período de pré-campanha para se divulgar e também para criar uma pressão em cima do partido. Principalmente se ele não for um nome forte no partido, unânime. Se for um cara ali que vai disputar um outro. Se for um cara que já é vereador, uma pessoa que já é vereador, você sabe que o partido vai escolher ele. Fato. Isso aí, você não tem discussão. Ele faz mesmo para poder se divulgar. Por exemplo, por que o vereador faz pré-campanha? Ele pode usar esse período agora para fazer uma prestação de conta. População. Isso é do jogo. Ele começa a falar, durante meu mandato, fiz isso, daquilo, fiz aquilo. Isso é normal. Isso não é pedir voto. Isso é prestação de conta populacional. Mas tudo é forma de fazer isso. Aí o cara não pode chegar e falar, Sandro, chegar assim, eu fiz isso e aquilo, posso continuar o trabalho? Pô, não. O trabalho tem que continuar. Isso é um pedido implícito. O trabalho tem que continuar, entende? Essa questão mágica. Então, se eu fosse pré-candidato hoje, eu participaria de debates, diversas reuniões com segmentos da sociedade, que aí dentro do nicho de voto, às vezes a pessoa tem um nicho específico, nicho católico, evangélico, nicho de comércio, que seja, participar de reuniões dessas pessoas e participar de debate na internet. A internet é maravilhosa. Claro que, aí questão da internet, tem um script pré-ajustado. Não tem perguntinha surpresa, que isso quebra, cara? Tem que ter um script assim, o que vai perguntar? Isso aqui não. Aí é o papel do assessor. Porque o candidato, ele não tem filtro. O candidato faz besteira mesmo, ele quer falar Se for deixar na mão do candidato, ele ia pedir voto hoje. Quem trabalha com candidato sabe disso. Porque ele está agoniado para pedir voto, ele está angustiado, eu quero pedir voto. Mas não pode. Vocês existem para falar um não, é ser o chato. Pô, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Esse é o papel do candidato mala. O mala sem alça da campanha são vocês. Isso aqui não pode. Tá? Então, esse é o papel. Então, repetindo a sua pergunta. Oi, pode falar. O microfone aí. Boa noite, Luciano de Jesus. Ô, Luciano, tudo bem? Prazer. Eu sou, acho que o único candidato com deficiência, pré-candidato, perdão, na cidade de São João, então tenho muitas dúvidas. Postagem de vídeo de outras pessoas declarando apoio ao pré-candidato não tem carreta em crime eleitoral, Eu apoio fulano de tal como pré-candidato a vereador na cidade. Tudo é o contexto, Luciano. Assim, a forma da frase, Por exemplo, se eu fosse orientar um vídeo de alguém em apoio a você, poderia falar que estou apoiando, por exemplo, eu gosto do Luciano, sei lá, falaria o teu trabalho, umas 3, 4 ações que você já fez, assim, bem importantes, e falaria que você é um ótimo pré-candidato.
Entende? A forma como fala isso. Luciano é um ótimo pré-candidato. Eu não posso falar assim, que daria... Não estou falando que isso é um lícito, tá? Mas poderia dar margem para uma interpretação dúbia. Falar assim, ó, estou junto com o Luciano. Entende? Essas palavrinhas mágicas que podem induzir a um erro, induzir alguém a fazer uma denúncia contra você, uma interpretação. Então, nesse momento, o menos é mais, sabe? Mas você pode aproveitar essa falta de regulamentação para efetuar alguns pedidos que não venham a configurar antecipação de campanha. Como, por exemplo, enaltecer as suas qualidades pessoais. Você pode pedir para alguém, como já estão fazendo. Pegam alguém e falam assim, fulano de tal, fez isso, participou daquilo, é um ótimo nome, eu apoio esse nome, é um ótimo pré-candidato, vai fazer muito bem a nossa população, entende? É mais ou menos isso, tá? Eu tenho mais uma pergunta, pode fazer. Essa é uma questão minha direta. Eu andei pesquisando, não encontrei nada que dissesse ao contrário, que é a liberdade de voto. Eu sou um homem, hoje, aposentado por incapacidade permanente. Não é? Eu tenho certeza que, no caso de uma eleição, algumas pessoas vão tentar retirar esse direito meu ao cargo de vereador por esse fato de eu ser aposentado por incapacidade. Mas eu não encontrei nada na legislação que me proibiria de participar do pleito e assumir esse cargo. Eu estou correto? Sim, correto. Você tem algumas cláusulas que tornam você inelegível, tá? De forma absoluta e de forma relativa, né? De forma absoluta, você tem lá os aspectos constitucionais, como quem não pode ser candidato nunca, os analfabetos e tal. Não há nenhuma restrição à questão de incapacidade, né? Já que você citou a questão da sua deficiência, não há nenhuma vedação a isso aí. Inclusive, temos diversas pessoas que têm mandato com deficiência. Te cito umas 10 aqui. For aposentado por invalidez pelo INSS, pela autarquia federal, ele diz que você não mais poderá efetuar, né, trabalhar em qualquer tipo de profissão. Mas o caso dele é por incapacidade. Então, incapacidade. Benefício, por exemplo... Só um minutinho, professor. É que alterou. Aposentadoria por invalidez, hoje, é benefício por incapacidade permanente. Por exemplo, a gente tem lá no Rio de Janeiro, É porque eu estou do lado do previdenciário, entendi. eu não entendo a política, sim. Mas ele corre o risco de ter levantada pelo INSS o benefício. A incapacidade dele, sim. É total. Não, isso aí você corre esse risco. Agora, sim, a pergunta dele é se pode ter, isso é fator para ele ser inelegível. Eu acho que não. Agora, se ele pode perder o benefício, aí é uma outra discussão, entende? A sua pergunta é o seguinte, eu posso ser inelegível por isso? Não. Tem diversos... Por exemplo, lá no Rio tem uma candidata que a gente até ajudou ela, aquela que foi baleada na Estácio em 2004, esqueci o nome dela agora, Luciana Novaes. Ela é vereadora de mandato. Vereadora de mandato. Vereador de mandato, entende? Mas só que ela tem a questão de capacidade, ela tem um laudo lá que ela tem incapaz, mas ela exerce o mandato. Agora, se a questão previdenciária é uma outra discussão, que aí eu não vou nem entrar nessa seara. Uma pesquisa que eu fiz na internet sobre um caso, se não me engano, foi em Goiás, de uma pessoa aposentada por incapacidade, ela também era cega, e ela assumiu o cargo de... Eu encontrei, uma pesquisa que eu fiz na internet, o caso que aconteceu em Goiás, acho que em 96, me parece, de um deficiente visual que era aposentado por incapacidade, na época era invalidez, né, o termo, e ele assumiu o mandato, tentaram tirar ele do mandato, mas a Justiça Eleitoral disse que ele poderia assumir sim por causa da liberdade de voto. Sim. Não, são duas vertentes diferentes. Um ponto é, você pode ser candidato a ter mandato? Sim, isso eu não tenho dúvida. Isso aí você pode. A questão agora, esses reflexos lá no benefício é uma outra discussão, que aí se eu não vou nem entrar, porque não é uma área que eu nem atuo, né? Qual é o nome dela? Adriana. Acho que foi até esse sentido que ela falou, se eventualmente você perderia o seu benefício por isso. Isso é uma outra discussão que eu não vou nem entrar no mérito, mas ele perguntou o seguinte, se ele poderia ser inelegível por isso, não. Tem diversos candidatos aí, né, de mandato Rio, São Paulo, tanto visual quanto outras deficiências, né?
diversos cadeirantes, não é uma pancada. Então, não, isso não é impedimento para você ser, eventualmente, questionada a sua elegibilidade. Tá? Isso eu posso te afirmar, sem dúvida. Só queria fazer a tua pergunta, se entender. Pode falar, amigo. Pode, pô. Até 2. Deixa eu fazer uma pergunta para o palestrante, que o pré-candidato ele fez uma pergunta. Eu acho que é muito importante e eu não entendi a resposta, não me senti contemplado. Quando a pré-campanha ela é feita por terceiros, né, principalmente em rede social, chamado apoiamento, existe estratégia de candidato que sabe que não pode fazer, porque ele pode sofrer, né, o eleitor não sofre a inelegibilidade e quem sofre é o candidato. Essa estratégia criada para que ele crie um grupo de apoiamento para fortalecer essa pré-candidatura. Aí acho que o pré-candidato perguntou se ele sofre sanção por isso. Ah, beleza. Eu tinha entendido um outro contexto. Isso aí, qual é o seu nome? Márcio. Prazer, Márcio estava tomando café comigo ali embaixo, né? Márcio me recepcionou quando eu cheguei, né? Obrigado, Márcio, tá? Pelo carinho. Então, Márcio, isso é uma dúvida muito contundente. Isso, inclusive, o Damian de manhã estava falando o seguinte, né, que as pessoas antigamente usavam de terceiras pessoas, de outros, né, para fazer esse jogo para não ficar configurado. Qual o perigo disso? Né? Qual o vínculo que a pessoa tem com você? Esse é o ponto 1. Esse é o ponto 1. Se isso vai ser uma coisa, eventualmente, um caráter orquestrado, né, de um grupo, e aí vai ter essa denúncia por isso, e futuramente, se for configurado que era um grupo que pertence ao candidato, e é uma coisa difícil de provar, que era um grupo que pertence ao candidato e com o aval dele fizeram isso. E quando que isso pode ser pego, eventualmente? O cara hoje é pré-candidato, e aí faz essas besteiras todas aí, que não pode. Ele só vai ser julgado, eventual atos que ele cometeu agora, se ele vier a ser candidato depois, que ele vai ter lá a investigação, a denúncia e tal. E se ficar configurado que era um grupo orquestrado com conhecimento dele, aí sim pode causar eventual, ou cassar o mandato dele, que seja, ou torná-lo inelegível por 8 anos. Para que o princípio da isonomia realmente prevalecesse, porque existe um visível desequilíbrio financeiro entre os candidatos. Sim. Então, a pré-campanha foi estipulada pelo legislador, segundo o calendário eleitoral, para que se faça a promoção pessoal. Sim. Que, como você falou, é uma linha muito tênue de promoção pessoal e pré-campanha. A interpretação disso é muito complicado. Até a materialização disso é bastante complicado, como você acabou de falar, é matéria de prova, se era um grupo orquestrado ou não. Mas quando você vê uma quantidade, né, de ações que vai gerar um benefício, que é a promoção pessoal e o maior alcance para uma candidatura. Existem elementos, né, para que a gente faça uma representação ou uma denúncia, porque essa quantidade, né, de pessoas de apoiamento, isso causa o desequilíbrio, que é o princípio da isonomia, e necessariamente você não precisa esperar a eleição acabar para entrar, porque senão você perde a eleição. Eu costumo dizer para os candidatos que, desde que foi estabelecida a pré-campanha, a eleição se ganha na pré-campanha. Se você esperar começar a campanha 45 dias para fazer campanha, se tornar conhecido, ter alcance, a tua chance diminui. Porque as pessoas não votam em nome, né? Elas votam em número, e o número você só vai ter depois da convenção. E a lei é muito clara, ela fala que você só não pode explicitar, mas fazer promoção pessoal você faz. Deve. Isso desde, salvo engano, de 2002 ou 2004, que teve essa diferença que promoção pessoal não era admitido. Não. Você começar a falar das qualidades pessoais, que foi isso, que é professor, que fez aquilo, isso é do jogo. O que o TSE mudou da última para cá foi entender a questão das palavrinhas mágicas, né, que as pessoas estavam se usando. Sim, tem várias decisões do TSE de palavrinhas. Sim, palavrinhas mágicas. Você botar lá, pesquisa jurisprudencial, palavras mágicas. E o termo é esse, então, palavra mágica. É exatamente isso, aparecesse 1000 coisas lá. E aí o campo discricionário. Olha só, eleição municipal é a pior eleição que existe. Concordo plenamente. Concorda comigo? Plenamente. Por quê? É uma eleição bairrista, local, entre aspas, bairrista local. Uma eleição que você tem juízes eleitorais aqui. Então você tem um juiz diferente. O juiz de Nova Iguaçu pode, São João não pode. Exatamente. Nova Iguaçu você pode. fica no limbo, cara. É uma bagunça. Às vezes você advoga para um cara aqui em São João e para outro em Nova Iguaçu.
E aí você fala, ó, aqui em Nova Iguaçu, aí você conhece o juiz, ó, esse cara aqui, ele entende que pode. Aqui em São João fala assim, não, daqui não pode, o cara aqui é louco, não faz isso, Mas ele é aqui em maluco. São João é fácil, saber o que pode e o que não pode é só falar com o Irani. Não, porque o ele Irani é vai craque, direto esse no aí é juiz, conhecidaço. Eu resolve tenho um tudo. amigo aqui que até vou tirar uma foto com ele, vai me valer um jantar, uma foto com o senhor Irani. É sério, um amigo aqui muito, né? Obrigada. É importante você falar, Irani, no microfone, por favor. Essa interpretação é que dificulta, tanto que dia 4 agora, né, Márcio? Márcio é nosso amigo, vai ter uma reunião para definir o que pode, tanto que eu conversei ali no TRE com a Adriana, né, que é uma das responsáveis, que vai marcar com todos os juízes, para a gente tentar alinhar, porque é o que o Márcio falou. Hoje, o candidato do governo vai sair bem mais na frente com a sua divulgação, Sim. com o seu poder aquisitivo, e os outros candidatos ficam atrás. Mas é o que você falou, é um jogo. É do jogo, não Então, tem jeito. é o que o Márcio falou. Hoje, quem conseguir trabalhar na pré-campanha, e o Márcio chateia o meu candidato pra caramba, fica impetrando um monte de denúncia, mas é o jogo, entendeu? É só assim, por enquanto. Por enquanto. Mas é bom que vocês são amigos pelo jeito, né? Claro, pô, meu Isso amigo. é do jogo, isso é que é não. importante, cara. Exatamente. Isso é que é importante. Não existe aqui inimizade mistura. nem inimigos. Não. Exatamente, entendeu? Então eu sei que é o candidato dele já. Não é bem. Isso não é- chegou até a mim lá no Não. TRE, cara. Porra. Mas foi o que o senhor falou. Você. Hã? Pode chamar de você, por favor. É o que você falou. E o Márcio também, pô, Craque. craque. Você fala assim pro candidato: ó, você não pode botar essa cadeira. Aí ele olha para. Aí ele vai no outro, né? Nós somos. Ele quer ter uma opinião que fale pode, né? Exatamente. Ele puxa saco, ele vai no puxa no saco. puxa-saco, exatamente. Puxa Aí saco vai nunca fala não. naquele que elabora o vídeo e tal. Escuta ele não. Nada a ver, Olha só, pô. o advogado foi feito para te defender. Vai! Não, o eleitoral é 48 horas, 24 horas. 24 horas. Então, assim, é difícil, Muito difícil. difícil, muito. Mas a gente está ali, né? Muito. Assim, Defendendo, eu falo sempre uma coisa, Lini, que o advogado eleitoralista é um cara muito imediatista, cara, porque os prazos são muito curtos. Você tem que pensar muito rápido, você não tem tempo de elaborar uma tese absurda, você tem que pensar, assim, a justiça eleitoral é uma justiça que iguala a todo mundo. Não, e a dificuldade, Leonardo, é a questão dos juízes. O Mar sabe disso. Pô, a gente teve aqui na passagem doutora Cláudia, doutora Lísia, foi um negócio... Doutora Lísia, gente negócio, boa. negócio de brincadeira. Doutora, fala, doutor, o que o senhor quer? A gente não pode usar umas camisas. Doutor, que não faça, né, aquela reunião. Resumindo, desculpa o termo, tá, gente? Liberou a porra toda. Entendeu? Doutora Lísia. Aí o cara vinha de Nilópolis para cá, ué, tá podendo usar isso? Não, tal. Então, é uma dificuldade. Eu acho que eles tinham que ter um preparo, igual lá no Rio, tem os juízes eleitorais. Lá a Aqui gente não. Pega, Tem dois problemas. O juiz, principalmente da Baixada, que não sabe nada de eleitoral, absolutamente nada, que é refém do cartório, do chefe do cartório eleitoral, e, infelizmente, colegas que não se preparam para uma eleição, que não advogam na área eleitoral, não fazem curso, não fazem graduação nessa área eleitoral e se aventuram na eleição. Aí acontece que o Irani vai. A gente vai para uma reunião com a juíza para engolir ela, para ela fazer o que a gente quer. Aí o colega começa, mas pode. Ele vai dizer tudo que não. Ele vai dizer, lê aí e vê se pode. Não pode. Acaba não podendo nada. Não, isso é importante. Aí a gente tem esse trabalho de tentar, como o Irani fala, aqui a gente consegue em São João, porque como a gente tem amizade, independente de ser adversos, a gente tem amizade, a gente consegue. O que é melhor para nós? Sim. É isso? Então vamos com essa proposta para ela, vamos montar um comitê interpartidário, vamos levar a proposta que, se for unânime, ela não tem como negar. Vai ser assim. E você falou, Márcio, acho que ele quer falar lá atrás também, né? Antes de você falar, só um ponto aqui, historicamente, se tu pegar aí a história da justiça eleitoral, quem construiu a justiça eleitoral foram os advogados. Desde antes da Constituição. Até, por exemplo, o nosso Código Eleitoral era de 65. Direito de Constituição não tinha nada. Quem construiu jurisprudência, entendimento, leis foram os advogados, cara.
Os caras não sabiam absolutamente nada. Os advogados que construíram, inclusive, as leis, as resoluções. O Damião sabe muito. O Damião sabe, assim, é absurdo. O cara é um monstro. Quem construiu isso tudo foram os advogados. Exatamente. Ele falou assim, Leozinho, por que tu quer ir para aí, cara? Eu falei, eu tenho um sonho, Damião, de sentar lá e tal. Então, sai daí, cara, vem para cá, deixa essa porcaria. Exatamente isso. E, enfim, mas você pegar a história eleitoral e só retornar. Quer falar? Não, pode continuar. Tá. Só para falar aqui em relação ao que estava falando antes, então a justiça eleitoral ela tem a função normativa, é uma justiça muito diferente das outras que você tem aqui. O TJ, o TRF, que você tem a função de consulta, você pode fazer, você tem a função de julgar, o que chega lá para ser julgado, você tem a função administrativa, que é regular todo o processo eleitoral, desde lá do início lá do calendário até o final, com a diplomação, e a função normativa, através das resoluções. Então, um advogado eleitoral tem que olhar as resoluções. É grande, professor, muito. Sim, mas tem que olhar, pô. Porque tu vai usar aquilo ali período eleitoral. Como tu vai orientar o teu candidato? Por exemplo, agora, o que está muito evidente agora, inteligência artificial. Quem souber usar isso vai se dar bem. Quem souber usar isso de acordo com as resoluções vai se dar bem. Fato, está 3 passos à frente. Vai ter que ter um profissional de marketing, né? Bom, aí já entram outras áreas, né? Fora do direito, pessoal de marketing, bom. Jurídico, bom, para poder... Ó, isso aqui é uma zona cinzenta, cara, faz aqui não. Cara, se eu tenho um candidato que é favorito, que está muito bem votado, é risco zero. Se eu tenho um candidato que está muito atrás nas pesquisas, aí sim, ele vai arriscar mais. Se eu tenho um candidato que está confortável, por que eu vou arriscar se eu estou confortável? Não faz sentido, pô. É orientação. Mas a questão não é só a multa, a questão é que pode desencadear numa questão de ficar inelegível. Para quê? Não tem. Cara, se eu tenho um candidato, sei lá, você faz uma pesquisa aqui, vamos botar aqui, prefeitura, sem citar nomes aqui, os candidatos. O cara está com 70% da pesquisa, cara, para que tu vai se arriscar? É uma pergunta óbvia, para que tu vai se arriscar? Eu quero ganhar com muito, cara. Esse ganhar com muito, que aí tu faz uma coisa que pode ter. Aí você fica sujeito ao julgamento. Chegar no TRE com 7 desembargadores, todo mundo achou que o Cláudio Castro ia ser cassado, né? Quem foi que salvou o Cláudio Castro o voto? Dos 2 advogados que entraram pelo 5º. Foram os votos que salvaram o Cláudio Castro. Não foram do pessoal do TJ. Entende? Um voto que é meu amigo pessoal, Fernando Cabral, o voto do cara foi absurdo. Não estou aqui no mérito que eu concordo com ele, mas o voto dele foi muito bem elaborado. Um voto absurdo, tecnicamente falando. Ele convenceu os outros a votarem com ele. Eu não tenho a menor dúvida disso. Contrariando o desembargador, que era o corregedor, relator Peterson. Entende a diferença? É o que eu falo. Você fica sujeito a isso. Todo mundo contando que o Cláudio ia ser cassado pelo voto do Peterson, relator. Aí veio o voto do Fernando Cabral arrebentando com o voto do Peterson. É isso. O cara é advogado. É assim, mas é assim que funciona para tudo na vida. Eu sempre falo para eles aqui que a gente tem uma história com alguns aqui na Estácio, que alguns são meus alunos já foram, falam, gente, advocacia é network, principalmente eleitoral. Se o juiz te conhece, você fala assim, cara, esse processo aqui é do Márcio, pô, eu vou olhar com carinho. Eu sei quem é o Márcio. Se for Durania, eu vou olhar com carinho. Fazer. Isso é o ônus de ser o Irani. Fosse outro, ia conseguir? É um cara que é conhecido, né? É um cara que tem credibilidade. O lobby não é, as pessoas tratam o lobby como se fosse algo pejorativo, né? Eu não trato dessa forma. O lobby faz parte da vida, para tudo. Para tudo. Até na faculdade. A faculdade está lá, você é um cara que está sempre presente na aula. Professor,
Pô, professor, me quebra aí na falta. Eu vou quebrar. Agora, se é um cara que não vai nunca, né, tal, pô, cara, é difícil. Está sempre presente em meio ponto, um ponto. O lobby é isso, é você se fazer presente. O que é lobby? É se fazer presente. Para qualquer coisa da vida. Também tem, lógico que tem. Eu conheço a peça, pô. Ele está aqui, eu conheço a peça. Eu conheço a peça, eu conheço a peça. Eu conheço a peça. Tá certo. Ele está defendendo o dele. Sim. Faz parte. Brigam no tribunal e almoçam juntos. Isso é fantástico. Quer falar? Boa noite a todos. Eu sou o Cleibson. Boa noite, professor. Beleza. A pergunta aqui é também ligada à pré-candidatura do Luciano, Sim. porque a gente é um grupo de pessoas do movimento PCD, então ele aparece agora pela rede com essa pré-candidatura, e nosso amigo Cristiano Vasconcelos, que está aqui, e nossa amiga Daniele, a gente fez um vídeo esses dias, os dois apoiando a pré-candidatura do Luciano. Eu queria saber se pode configurar algum risco para a gente na frente. Não, eu vou te dar para você quase a mesma resposta que eu dei para o Luciano aqui. Até vi agora que é o adesivo, né, que é igual, então estou vendo aqui. Ó. Então, assim, o que você vai falar no vídeo? O que eu aconselho a falar? Você vai exaltar as qualidades pessoais do Luciano e falar que está apoiando a pré-candidatura dele. Até porque agora você pode apoiar a pré-candidatura. Então, pode apoiar mais nada. Ele não é candidato, ele é pré-candidato. Eu apoio a pré-candidatura. Apoiar a pré-candidatura faz parte do jogo. Eu apoio o pré-candidato Luciano. Isso não é antecipação de campanha. A qualidade, ele defende a causa, tal. Isso faz parte. A pré-campanha, se bem aproveitada, alavanca, cria pressão no partido para ele ser escolhido, divulga a pessoa dele, torna ele visto. É para isso que funciona a pré-campanha. Criou-se isso, e aí entra um outro ponto. Quem perguntou de impulsionamento, não sei se foi o Luciano, você perguntou de impulsionamento, mas que eu esqueci de falar. Agora, na pré-campanha, você não pode fazer um impulsionamento, ele tem que ser moderado. Não pode ser uma coisa, um gasto excessivo, né? Mas pode ter, mas não pode ser excessivo o gasto. Até porque, agora nos provedores, você tem lá um campo que você preenche o valor que está sendo gasto. Tudo agora é transparente, não tem como você esconder isso. O próprio Instagram tem lá o valor que você consegue ver. Pode falar. Ela vai pergunta então, pergunta você. Pode perguntar. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Você falou que no período de pré-campanha, menos é mais. Sim. Né? E falou também sobre a questão da prestação de contas, né? Sim. Que, segundo alguns pré-candidatos, né, querem utilizar essa questão da prestação de contas para fazer, na minha opinião, essa questão da prestação de contas, na minha opinião, é uma questão muito tênue. Porque existem algumas decisões do TRE que falam sobre isso e tem aplicação de multa, o mínimo é de 5 mil, o máximo até 25 mil, pelo que a legislação vem tratando. E não é considerado, dependendo da forma que for feita a prestação de contas pelos candidatos a vereadores, a forma que falarem não é considerada como se fosse uma uma antecipação de campanha, porque existem algumas decisões nesse sentido que eles utilizam a prestação de contas para, na verdade, em si, fazer uma antecipação de campanha. Exatamente. E existem algumas aplicações de Qual o seu multa, nome? né, Fernanda? É isso, eu queria só que você tratasse mais um pouco sobre essa questão, porque, Beleza. assim, na minha opinião, é uma questão muito tênue. Essa questão da prestação de contas precisa saber muito fazer e tem que ser, sim, uma pessoa experiente para orientar nessa questão da prestação de contas, porque eu vi várias decisões em relação no TRE aplicando a multa por conta, considerando uma antecipação de campanha. Beleza, obrigado pela pergunta aí. A gente aqui, como o nosso tempo é escasso, né, a gente tem que tratar uma coisa meio superficial, né, um pouquinho para lá e para cá, mas esses temas que ficaram vagos para vocês podem perguntar que a gente dá o reforço, tá? Não tem problema nenhum. Você perguntou da pré-campanha, só para, aliás, a prestação de conta que ela falou aí, só para explicar para vocês, a prestação de conta de candidato, né? A pessoa que é candidata e quer, nesse período agora, prestar contas ao seu eleitorado, não é prestação de conta eleitoral, né? De gastos, né? Só para diferenciar para as pessoas aqui.
isso para os eleitores dele ali, o cara já é vereador, prefeito, e é uma questão muito complexa, Fernanda, por quê? Isso também, porque eu estou falando que hoje de manhã, estou fazendo muita referência de manhã, porque hoje de manhã a gente falou lá na Câmara dos Vereadores sobre quase o mesmo tema daqui, o que pode e o que não pode fazer na campanha eleitoral de 2024, né? Lá a gente teve, lá estava lá o Carlos Caiado, né, que é o atual presidente, estava lá um grupo lá e tal, e fazendo uma pergunta inacreditável, as mesmas perguntas lá aqui, assim, não estou de sacanagem, é sério. Mesma coisa, dúvida, por que pode? Até a pergunta do Caiado assim, eu posso prestar conta ao meu eleitor agora? Agora pode. E aí? Mas isso não pode configurar antecipação? Depende de como você vai prestar conta para o eleitor. Vai passar na live. O que acontece? Qual o meu maior receio? A maioria deles não sabem filtrar o que vão pronunciar, né? Na hora do momento, infelizmente, eles se empolgam. Eles não têm um domínio, né? Sim. E aí, o que acontece? Eu orientei, sinceramente, eu fiz isso para que não fizesse prestação de campanha. Eu acho importante fazer. Outro tipo na internet, com outras formas de dizer, para justamente não entrar no risco, como você mesmo falou, eu penso da mesma maneira. A zona cinzenta, o menos é mais. Então, para se precaver, eu estou falando de um candidato que já é conhecido. Sim. Para se precaver, eu orientei para que não fizesse a prestação de contas e mantivesse o trabalho na internet, venha conhecer o trabalho da família tal, para conhecer o trabalho, para não, como você mesmo disse, é uma forma implícita das pessoas conhecerem o trabalho daquele candidato mais ainda e não colocar ele no risco. O que eu penso, Entendeu? Fernanda? O que eu faria? O que eu faria? Eu entendo que o candidato é uma incógnita, né? É um demônio da Tasmania, o candidato, né? Na hora que ele não pode fazer, aí o cara vai lá, faz, fala, né? Ainda mais na emoção. Não, eu consegui entender. Assim, ela está preocupada. Ela foi um vereador, não sei quem é, vou falar. Só que o que o cara tem hoje, né? O que o cara tem hoje para mostrar? As indicações. Especificamente aqui na nossa cidade, o problema é que os dois candidatos majoritários são deputados estaduais, os dois. Só que na prestação de contas, um deles, que não é o presidente, é o Ataco, já deu uma ação sobre isso, fez um jornal de prestação de contas de todas as ações do município. Asfalto, escola, creche, tudo que o município fez. Entendi. Não prestou conta de legislador. Sim. Prestou conta de ações. É como se fosse um jornal de conta prestação de conta do prefeito. Sim. Ele ainda não é. É porque ele é o candidato do governo e isso que o Márcio falou foi indicação dele. Entendi. Mas isso, é claro, ele tem que fazer, não tem controvérsia. Ele vai ter que fazer e vai ter que prestar conta. Sim. Agora, o candidato que é vereador, a grande maioria, né, e alguns que eu estou dando auxílio jurídico, eles estão fazendo prestação de conta. Houve indicações, a gente evita, o Márcio falou, botar o emblema, né, o símbolo da prefeitura, para não caracterizar, né, Vínculo antecipatório. Qual o problema aí, Fernando e demais? O que eu faria? Isso tem um candidato lá que a gente está fazendo, que é um cara que também é muito teimoso, cara. Cara, assim, ele teima mais, eu teimo do outro lado. Ele vai, por isso que ele fala, cara, eu te amo, porque você é teimoso e você manda não fazer, né? Que aí o cara corre pro puxa-saco, ele manda fazer tudo, né? O que eu faço para ele fazer? Cara, você não vai falar mais. Você já é vereador de mandato, você não vai falar mais do que você fez. Você vai fazer vídeo na igreja, correndo na igreja católica, ele é muito católico, né? Na festa de São Jorge, isso aqui, vai fazer vídeo assim, passeando no bairro. Em relação ao que você fez no mandato, vamos fazer vídeos divulgatórios. Feito pela equipe de marketing. A gente chegou nesse consenso. A sua equipe vai divulgar os seus feitos. Ponto. Você não vai falar nos vídeos. Exato, você não vai falar. Eu criei esse método com ele, porque não adiantava. Era mais fácil. Aí, claro, nenhum vídeo ao vivo. Pelo amor de Deus, ao vivo é pedir para se ferrar. Vídeos gravados. Sempre falo isso. Vídeo ao vivo é para você se ferrar. Podcast, vai participar? Quais as perguntas anteriores? Quais perguntas aqui vão fazer? Isso aqui não, corta. Debate, gente, os debates que tem aí,
de prefeito, governador, as perguntas são pré-ajustadas. Não tem surpresa, cara. Vocês acham que tem surpresa ali? Pelo amor de Deus. Não, Romário não dá, né? Enfim, mas essa é uma outra discussão. Mas a questão é essa, tá? Então, eu, Fernanda, se fosse você, indicaria isso. Vídeo divulgatório. Sim, lógico. Mas assim, se eu sou um vereador de mandato, eu vou querer divulgar o que eu fiz. Eu posso aproveitar, isso é do jogo. Se eu sou um vereador de mandato, eu vou divulgar o que eu fiz, cara. Vou perder essa chance? Se você pegar Ei. os partidos das nominatas, desculpa o termo, é porrada pura. Sim, eu sei. Vai existir, infelizmente, né, desgrava aí, coisas erradas. Sim. Infelizmente vai ter que fazer, porque a concorrência com essa diminuição de cadeira está muito complicada. Hoje, quem é vereador está saindo bem mais na frente. Não quer dizer que não vai ter candidatos. Né? Mas se você pegar o contexto, ele está aí na frente. Aqui vai ter o efeito contrário em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu aumentaram as cadeiras, aqui diminuíram. Você sabe por que Fala, Sandrão. Professor, essa eleição municipal é show de bola, né? Muito maneiro, adoro. A que mais tem confusão, a que eu mais gosto. Né, Valmilson? Eu queria perguntar sobre impulsionamento. Sim. Mas um impulsionamento crítico, porque é interessante, né? Quando eu quero impulsionar algo, né? Eu vou impulsionar para elevar a imagem de alguém e tal. Só que agora que... Vou falar especificamente em São João, né? Tem o lado A e o lado B. Tem dois... Aqui está muito maneiro a briga aqui, né? Eu tenho acompanhado. O pessoal pulando de lado, um pula para o lado, outro pula para o outro, enfim. Pulação, né? Só que agora, o que está acontecendo? A nova modalidade de impulsionamento crítico. Eu não impulsiono mais para elevar o nome. Agora, existe o impulsionamento crítico. A minha pergunta é a seguinte. Eu não sou político, não vou vir candidato. Aí eu crio um perfil no Instagram, né? Estrategicamente, eu criei esse perfil algum tempo atrás, não criei agora. E começo a criar publicações críticas ao governo. Crítica. E eu não vou vir candidato. Não, então, o TRL não vai poder me eleger e assim por diante. Só que agora eu começo a publicar e patrocinar isso. Eu trabalho com um vereador e tudo que ele vai fazer, ele tem que prestar conta. Sim. Certo? Como é que o cidadão vai prestar conta? E outra coisa, a justiça eleitoral, ela só age provocada ou ela age... Só age provocada, mediante denúncia, apresentação... Então, qualquer cidadão pode fazer um impulsionamento crítico livre? Isso sim. Qual o grande perigo? Isso foi uma pergunta hoje para a Vânia Ieta. Vocês conhecem a professora Vânia Ieta, uma autoridade eleitoral, né, muito antiga e muito renomada. Atua no eleitoral há 35 anos só, quase o tempo que eu tenho de vida, né, uma pessoa muito, muito conhecida. E fizeram essa pergunta para ela lá. Está gravado lá na live da Câmara. Foi a última pergunta que fizeram para ela hoje. Sobre eventuais sanções para cidadão comum que fizesse isso. A pessoa que não vai ser candidata, ela fica sujeita às questões do âmbito criminal. Injúria, difamação. Qual é a forma da crítica que você vai fazer? É crítica política. Porque, assim, você não é obrigado a concordar. Existe uma diferença de crítica política e de crime. As pessoas confundem isso. A crítica política está dentro do âmbito da minha liberdade de expressão. Eu não sou obrigado a concordar com o governo. Chegar aqui e falar, nossa, a prefeitura é maravilhosa. Eu sou obrigado a concordar que o mandato é maravilhoso. Não. Eu posso pontuar o que eu acho errado. É aí que eu perigo a questão de impulsionar. Até porque na justiça eleitoral você vai ter que... se é o conteúdo eleitoral, se eu não me engano, os provedores eles vinculam as pessoas que vão eventualmente impulsionar isso. Sabe? Essa é a questão. Se é alguém que é da equipe do candidato, corre um risco, né? Para o candidato. Exato, o cunho. Vai ter que formar o cunho, é político. Mas ele começou a denunciar, ele falou que não está apoiando ninguém, agora ele está. Não.
que ele falou é que ele criou esse perfil antigo antes da eleição, mas ele já é da equipe do cara. Esse é o perigo. Ai, desculpe, Luciano. Então, pela legislação eleitoral, com as alterações que tiveram recentemente, pelo que eu li, não sei se eu estou... Pode falar. Pelo que eu entendi da lei, o link que eles forem fazer a propaganda, né, propaganda na internet, o que é vedado, o que é proibido, enfim. E aí tem que ter o próprio navegador que fala, né? É que eu não... A parte técnica também. Isso, uma vamos dizer negação. que o navegador, o link... o mesmo link tem que ir no período da campanha todo. Eles têm que cadastrar aquele link no registro da candidatura, junto com toda aquela documentação, e utilizar esse link no período até o final da candidatura. Foi isso que eu entendi. Não sei se está certo. Que já é para evitar isso aí. Já para evitar isso aí. Questão. Já para evitar isso aí. Sim, mas isso vai... É o que ele falou agora. Você vai... O jogo é muito bruto. Então, as pessoas vão usar de artifício que até então, por exemplo, você não tem uma norma que fala disso. Eu não posso impulsionar para o terceiro. Não existe um artigo de lei que fala assim, ó, o terceiro não pode impulsionar. Você diz interpretações disso. Interpretativo. Por exemplo... Pode falar. É porque na eleição passada, o vereador que eu trabalho, eu tinha minha conta, né, para impulsionar, e aparecia lá o meu nome, fulano de tal, que impulsionou. Agora, a legislação atual parece que não pode. Agora tem que ser o nome do próprio candidato. Já para evitar isso, eles aperfeiçoam. Porque as pessoas criam esse subterfúgio, agora eles aperfeiçoam. Porque se o cidadão comum não for, de alguma forma, penalizado, vão criar um monte de robô, de perfil. Não vai ter como fazer isso aí. Lógico que vão dar um jeito de fazer, isso é óbvio. Porque hacker, né? Se não vai pela construção, vamos fazer a desconstrução. Que é o que mais vai ter, é o que mais tem em campanha, é desconstrução. Porque construção. Essa pergunta também, para todos nós aqui que somos operadores do direito, não tem muita dificuldade de entender. Porque a liberdade de expressão ela é constitucional, desde que não seja anônima. Se você se identificar, você tem a sua liberdade de expressão garantida. Exatamente. No caso... Oi? Fala para o Alexandre de Moraes, né? Fala para o Alexandre. Porque hoje a gente, como jurista, a gente tem que saber o que o Alexandre de Moraes entende para a gente poder fazer e não correr risco. Nessa questão de que ele está falando, aqui em São João já tem um exemplo disso, que também eu atuei em relação a isso, um subsecretário de governo disseminou uma informação falsa, que eu entrei eleitoralmente. É justiça criminal. Não tem interpretação. Só que você tem o crime eleitoral, que pode ser você fazer injúria através da eleição, né? Sim, mas aí é isso aí só para o candidato. Só para o candidato. Só para o candidato. Para qualquer pessoa de nós natural, não. A questão da liberdade de expressão, a gente tem muita polêmica em torno disso, né? Mas eu entendo, assim, eu não tenho muita dificuldade em entender a liberdade de expressão, né? Como hoje tem dificuldade. Eu acho que fica no limite de que você pode falar e do que aquilo vai configurar um ilícito para você. Você não pode chegar simplesmente e xingar alguém. Eu tenho a pessoa, eu vou xingar. Não, você vai ter as sanções para isso. Por exemplo, se o Márcio chegar e postar na rede social que o candidato dele é um xingamento absurdo. Xingou o cara na rede social, postou lá. Xingamento mesmo, xingamento. O que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação para ele retirar o conteúdo. Então, assim, você tem uma restrição disso. Eu não posso falar o que eu quero. Você vai entrar com uma ação para que ele remova e que ele se retrate. Olha só aí. Até pode. Eu falo assim, desculpa, o que eu penso de liberdade de expressão? Você pode falar o que você quiser, só não pode ser pré-censurado. Agora, assuma as consequências. Assuma as consequências. E você tem o direito de mandar retirar da internet. Então, você pode... Se chegar lá, botar lá na internet, você é isso, um exemplo aqui, fulano de tal é pedófilo, uma coisa bem horrível, foi na internet. O que ele vai fazer? Ele vai entrar para retirar o conteúdo e vai mandar você se retratar. Olha só, ele vai te forçar
a falar que aquilo que você falou não é o correto. Olha que interessante isso. A reparação lá do Código Civil que vocês viram lá, né? A reparação da honra, né? Assim, ó, o que eu falei para fulano de tal, aliás, no que a gente viu lá em obrigações, é obrigação de fazer. Você vai tirar e vai falar assim, ó, eu venho através... É um texto pronto, né? Eu, fulano de tal, venho aqui falar que o que eu falei de ciclano na data X não procede, porque não tinha informações aqui. Professor. Tu tira e é obrigado a reparar. Fala. E se for feita de caráter interrogatório, com um pontinho de interrogação no final, né? Eu não estou afirmando, né? Eu coloco a situação e pergunto, né? E divulgo e faço o patrocínio com um pontinho de interrogação. A questão do patrocínio é que também. Agora eles vedaram para a pessoa comum. Não, mas quem administra o perfil do pré-candidato é a equipe. Sim. Né? Não, eu estou colocando. Ele falou que afirmar não pode. Não, mas afirmar o quê? O que você tá? O que especificamente? Não, fazer injúria, dizer que o prefeito mas não até fez para fim de evitar. Não, mas a questão de você questionar penal, politicamente isso, é do jogo, pô. Você falar, não. ele não fez essa obra aqui, isso é do jogo. Agora, quando eu falo assim, você imputar o crime que o cara cometeu. Será que ele foi pedófilo? Pô, aí não dá. Será que ele matou alguém? Será que ele traficou? Isso aí não. Aí você está perguntando com cunho de injuriar, aí não. Praticamente afirmando, aí obviamente que não. Aí é uma questão até óbvia. Mas assim, você fala assim, será que a obra foi feita corretamente? Será que o hospital foi entregue? Não sei, coisas normais, saúde, educação, tal. Será que foi feita a obra aqui? Porque, na verdade, eu não podia nem estar falando aqui de saúde, que eu tenho um grande amigo que trabalha em São João aqui, que é meu irmão, falei com o marido, que é meu irmãozão. Não tem cargo, né, cargo assim alto no governo, que é o Márcio Bermalco, da clínica, né, ali, que é um irmão meu, fraternal, de mais de 10 anos, que veio de São Paulo para cá, eu que acolhi ele aqui no Rio de Janeiro. Então, não podia nem estar falando de saúde aqui, tá? Eu falo aqui, você pode ter crítica ao Márcio, mas é meu cardiologista, né, meu amigo. Então, assim, só para finalizar, muito interessante saber que você, além de professor, advoga na área, atua e tem uma expertise para estar aqui passando um pouco da sua experiência. Então, o que eu vejo como cidadã comum, né? Eu vejo que existe uma grande falta de comunicação e de instrução no meritiense, aqui. Né? Eu só posso falar da cidade onde eu vivo e onde a gente verifica o que ocorre. Existem jogos políticos, né? Primeiro porque vereador não tem que fazer nada, em tese. Né? Ele faz as leis, ele legisla e fiscaliza o executivo, o prefeito, né? Porque ele é que detém e coloca lá na Câmara de Vereadores os seus projetos, as suas intenções do que é feito. E acaba que nada é feito. Então, eu sei que, né, a gente verifica, muitas obras não têm placa, tem início de obra, não tem finalização, não tem valores, não tem portal da transparência, entendeu? E não sou oposição, eu sou oposição contra todos. E uma coisa que eu verifico, né? Tudo e uma coisa que eu verifico muito com relação aos vereadores é que são sempre os mesmos. Ou são os mesmos ou são seus apadrinhados, por conta que para eleger alguém tem que ter dinheiro aqui em São João de Meriti. A verdade, a pessoa, para se eleger, tem que ter dinheiro. Só um minuto, doutor, o senhor falou tudo. Tem que ter dinheiro, tem que praticar a caridade, tem que fornecer cesta básica, tem que vender, pagar pelo voto. E tem cidadão que recebe 3, 4, 5 de 5 candidatos para poder, de repente, anular o voto e não votar em ninguém. Então, a minha pergunta agora, a minha colocação, seria um caráter mais educativo, né? O que pode ser feito para melhorar isso? Porque a pré-candidatura, né, o candidato ele vai nas casas, ele pede o voto, ele pede o voto, ele vai no local da onde nasceu, onde é o seu nicho eleitoral, aonde muitas vezes a família já faz um serviço de assistência, né, como a gente verifica também que existem vários deputados, prefeitos, governadores e tudo mais que já têm o seu polo e que funciona no lugar do próprio poder público, porque o dinheiro ali investido ou é do candidato ou do deputado, ou é angariado fundos de outras empresas que ajudam aquilo a funcionar.
E funciona. Não, às vezes não. E funciona melhor do que o próprio poder público, do que a escola, do que a creche, e principalmente dos hospitais. Porque aqui, São João de Meriti, você inaugura uma UPA e desmantela outra para poder fazer isso. E não acredito que não seja só em São João, em todo e qualquer lugar, infelizmente. E são sempre as mesmas pessoas e famílias que detêm esse poder. Então, na sua opinião, como advogado, de candidato, o que tem que ser feito desde os primórdios, né, desde a classe primária da educação, desde o início, que tipo de ensinamento deve ser passado para as minorias, que eu entendo assim, para que elas possam agregar? Porque o dia que a população entender que o voto dela vale muito, ela vai comandar e retirar e modificar qualquer candidato. Ela vai poder eleger o candidato que ela quiser e não o que está sendo imposto pelo dinheiro, pelo poder. Então, qual seria a sua opinião com relação a isso? Sua pergunta é bem abrangente, você fez uma opinião desabafando, é importante isso aí, né? A visão dela. Não, mas é importante. Mas é importante, né? Vai contrariar a meia dúzia aqui, mas faz parte. O que acontece? Não, mas eu concordo com a tua visão. Mas qual a primeira coisa que eu acho, Adriana, né? Qual a primeira coisa que eu acho que é importante? As pessoas entenderem qual é a função do vereador. Se for assim, não pode o cara ser eleito prometendo fazer algo que não é da competência dele. Assim, essa é a primeira coisa. O que o vereador pode fazer? Ou não pode fazer? Isso é conscientização. A gente vai naquela mesma tecla de educação, blá, blá, que a gente fala toda vez disso. Mas isso é fato. Se o cara está eleito prometendo fazer algo que ele não pode, isso vai desencadear uma série de problemas, que ele não vai cumprir. Porque não é da competência dele. Não estão, mas é justamente isso, porque ele se aproveita da ignorância. Se as pessoas não sabem que ele não pode fazer isso, ele acaba ganhando o voto na promessa do vazio. Cara, não pode. Eu acho que a sanção é o voto, como já só. Eu não sei aqui em São João, tá? O que vocês têm que fazer aqui? Só para a gente pontuar, para a gente já estar indo para o fim já. O que eu acho que é importante aqui? Sei lá, vocês pegam aí a gente está em 2024, pegar a última eleição de 20 e a última eleição de 16. Ver se mudou aqui. Quantos por cento mudou? Lá, 40% já é um número expressivo, né? Razoável. É um número expressivo. Eu acho que hoje temos 21 vereadores que vai cair para 15, não é isso? É uma eleição atípica. Como que vai ser isso aqui? Uma eleição atípica. Uma eleição atípica. Tu não sabe o resultado. Eleição atípica. Onde as pessoas estão, né? Temos 21 vereadores que alguns vão sobrar. A questão boa noite, doutor Leonardo. Nada, amigo. Doutor André, que está falando aqui. Oba. Vamos voltar só ao tema. A questão foi falada pelo doutor Irani sobre o fato de cada município ter uma reunião com o juiz eleitoral para poder dizer o que pode e o que não pode. Em caso de o juiz eleitoral do município aceitar certas situações em comum acordo e essa situação futuramente for levada ao TRE e o TRE não concordar com certo andamento e aquilo que foi acordado, que foi permitido, a nível de recurso, poder chegar a uma cassação de um candidato que foi eleito. Nós estamos falando de candidato que foi eleito, porque quem não foi eleito vai ficando no meio do caminho e não tem interesse. Pode acontecer. Pode, e já aconteceu. O que é interessante fazer? O que é interessante, né? Se você tem dúvida de determinada conduta que o seu candidato possa tomar numa eleição, eu faço a consulta. Mas é isso que é a minha pergunta. Mesmo a anuência do juiz eleitoral do município... Mas a anuência de que forma? Porque esse tipo de reunião ela é informal. É um ajuste. Só se faz um documento. Uma ata. Dentro do documento, sim.
Isso. Lá no Rio vai ter isso. Lá no Rio teve a reunião do TRE. Essa é a minha dúvida. Lá no Rio vai ter reunião. No caso, alguma coisa, se for levada à Corte Superior... Não vai. Até porque tem que passar por ele primeiro, aqui no município. É a regra. Ele cria a regra. Tem um negócio no CPC... Tem um negócio no CPC, vai. Retorna. Então, antes de ter essas reuniões, há uma orientação do TRE... Não, é o contrário. Vocês fazem a reunião, elabora a ata, ele manda para o TRE para homologar. É feito isso. Agora, o que eu pensei que você falou fosse uma coisa mais informal. Aí esquece. Aí esquece. É maluquice. Não, a minha dúvida era essa. Essa ata, faz lei. Ela é submetida à apreciação do existe TRE. Existe uma coisa do CPC que eles estão usando bastante lá, que é o chamado negócio jurídico processual, lá do 190, que é a criação de regras próprias aqui na eleição. Isso é permitido, já que o CPC é aplicado de forma subsidiária aqui à Justiça Eleitoral. Então, ele vai fazer esse documento em conjunto com não só com os advogados, como os chefes de diretório, no caso aqui municipal, né? Tal. Os candidatos não vão estar presentes, óbvio, senão não tem reunião. E ele faz uma ata de acordo. De situação, oposição, de qualquer candidato que venha na majoritária. É feito um comitê intrapartidário, os advogados representam os partidos na qual foram contratados ou estão fazendo a representação, e a gente faz propostas, que só é aprovada se for por unanimidade. Sim. Se alguém reclamar, a proposta não vai adiante. Importante. E nenhuma proposta que é feita é para ir em desacordo à legislação. Sim. São tipo assim... Até porque não faz sentido, né? Você criar uma norma que a lei veda. Até porque a gente não tem competência para isso. É a zona cinzenta. Não, até porque a gente não tem competência para legislar. Sim. Então, não existe isso. São discussões pequenas. O fulano vai usar camisa amarela, a gente vai usar verde. Carro de som pode na caminhada, só pode... São coisas... mínimas. Não é nada contra a lei, são coisas apenas para facilitar. Identificação de equipe, porque se faz uma denúncia. O candidato tal está fazendo ilegalidade. Aí já sabe que se vê o pessoal de verde, é referente ao... No Rio já marcaram essa reunião já. Eu vai ter hoje. Aqui também, já marcou. No Rio já marcou. Já tá marcou essa reunião dia 2 de julho, é uma quarta? É isso, eu vou participar da reunião. Aqui é dia 4, mas não é nada que faz para contrariar a lei, porque a gente não tem poder disso. É importante participar e assinar a ata. Já fazer isso lá, participar e assinar a ata. A gente tem alguns candidatos no Rio, a gente vai participar. Marcaram ontem, marcaram para o dia 2. Dia 2 de julho, acho que é uma quarta ou quinta-feira, sei lá. Não lembro agora de cabeça. Essa eleição aqui vai ser apertada. Se eu fosse advogado eleitoral aqui de São João, eu cobraria mais caro. Mais caro. Gente, Léo. Só que para poder diminuir... não teria, como diz a Constituição, você tem que ter um proporcional para poder aumentar ou diminuir. A Câmara pode muito bem fazer uma lei municipal e diminuir o número. Pode. Isso é competência da Câmara Municipal, da lei orgânica, de acordo com o número da população aqui, o limite. Na verdade, você tinha 21, que era acima do limite de acordo com as pessoas que moram aqui, a quantidade de eleitores, né, aqui de São João. Então, já estava acima. Com Belfor Roxo está acima também. Que mesmo sem diminuir a população? Não. O número já estava acima, ele pode ajustar. Por exemplo, Nova Iguaçu estava abaixo muito abaixo. Então agora aumentou, e você não teve aumento populacional, né, que vai justificar aquilo. É porque, de fato, o número estava abaixo em comparação com o número de eleitores da região. Então pode fazer isso. Pode falar. Se os vereadores, como legisladores, entenderem que antes das eleições eles querem aumentar o número de cadeiras, como decidiu essa doideira de baixar para 15, e agora se arrepender. Lógico. Querem voltar para 21. Nova Iguaçu foi a mesma coisa. Querem voltar para 21 ou até botar mais, porque aqui cabe pode, né? Cabe. Mais do que 21. Acho que dá são 23, 23, né? 25 aqui. Acho que cabe 25. Se eles quiserem aumentar isso, voltar para o 21,
Tem prazo para fazer? Só para o pessoal escutar aqui, por antes favor. da eleição, agora... então eles já podem fazer, né? Agora já pode, pô. É só essa... Deve fazer. Eu faria. Cara, isso é loucura, isso é tiro no pé. Isso é a coisa do Irani. Irani que fez isso aí. Que fez isso. Léo. Fala, Matheus. Uma das coisas que eu acho mais complicada na eleição é de entender como que funciona o coeficiente eleitoral e as sobras eleitorais. Que você explicasse um pouquinho como é que funciona isso. E estavam querendo proibir também as paródias, as famosas paródias, né, que ocorrem já há milênios. Né? Isso tem uma não sei como é que ficou isso aí, se puder esclarecer. O Jingle continua, né? Assim, tem a questão lá da regulamentação dele, inclusive está na resolução 23610, né? Sobre essa regulamentação do Jingle. Todo candidato tem Jingle, né? Aqui, o nosso candidato a prefeito aqui. Semana que vem, aí dá. Não, eu vou só falar para ele aqui rapidinho, e aí eu vou, até fica para eu retornar aqui, eu gostei muito de estar aqui, tá? Meramente agradecer, é a minha casa-mãe aqui, São João, nasci em São João, morei em São João quase 20 anos. Primeira vez que sou convidado para vir aqui, sabe? Nunca me convidaram para vir aqui, acho um absurdo isso. E vou participar, Danusa fez esse convite, eu fiquei muito grato, e vou retornar aqui. Matheus, só para te esclarecer, o sistema proporcional, que é o que vai ter agora em relação a vereador, você é deputado federal e estadual, ele vem para, como se fala, premiar a proporcionalidade, não a questão majoritária. Então, você pode ter algum candidato com muito voto que não entrou, porque o mandato é do partido, essa é uma realidade. Então, ele visa ter representante de todos os segmentos da sociedade. Tá? Então, por anos, por exemplo, eu posso falar aqui de forma nominada, o PMDB, que hoje é MDB, lá na capital, né, na Alerj, ele dominou por muitos anos a questão dos deputados. Fazia 10, 15, 20. Às vezes você tinha deputado com 20 mil votos, 30 mil, 40 mil. Mas por quê? Era um monte de candidato com muitos votos. Aí você tinha lá no partido pequenininho, o cara com 80 mil votos que não entrava, mas só tinha ele com voto. Né? Como que funciona o coeficiente eleitoral? O que a gente bota isso. É a soma, você pega a soma dos votos válidos, dividido pelo número de cadeiras que existem. Aí você tira o coeficiente eleitoral. O número de cadeiras que existem em disputa. Número de votos válidos, excluindo brancos e nulos, dividido pelo número de cadeiras que existem. Aí você vai tirar o que é. E depois você vai para o coeficiente partidário, que aí você pega o número de votos dado no partido, e aí você engloba dados em cima dos candidatos, ou votos na legenda, você pode votar em legenda, dividido pelo coeficiente eleitoral. Aí você vai extrair o número de quantas cadeiras aquele partido vai ter direito. Então, são duas formas que são feitas. Coeficiente eleitoral, votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Depois você pega o número de votos dado no partido, englobando tanto os votos no candidato e na legenda, dividido pelo coeficiente eleitoral. Aí você vai tirar o número de candidatos. E tem a questão das sobras que pode ocorrer, aí é uma explicação mais complexa, que o julgamento do STF agora é recente, das sobras. Para se eleger, né, Márcio, tem que ter no mínimo 4 mil votos. Sabe o que é 4 mil votos? Quem atua em São João tem uma ideia do coeficiente eleitoral para ser eleito aqui. Quem é experiente aqui já tem ideia. 4 mil votos aqui em São João é muita coisa. São João é muita coisa. Aí, 4 mil em São João é muita coisa. Aonde vai ter as confusões. São João, 4 mil votos é muita coisa. Vão ficar na pista. Não tem como. Sim. Não. Vamos ver como é que vai ser. São tudo projeções. Pessoal, muito obrigado, tá? A próxima aí, tamo junto. Um grande abraço para vocês, ótima noite.